Ela só tem 15 anos e já está grávida. O pai esbravejando, gritando, querendo expulsá-la de casa. A mãe no canto chorando, lamentando, sem saber como lidar com a situação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos pais evitam de falar sobre ele em casa, que é o problema da gravidez precoce dentro da família. O Padre Zezinho tem uma canção muito linda, uma belíssima canção, que eu até aconselho você que está me ouvindo a ouvir essa música com muito cuidado e muita atenção e observando cada palavra que ela diz, porque ela diz muito sobre o tema que nós estamos tratando hoje e que precisa ser trabalhado dentro das famílias. O refrão da música diz o seguinte: laranja lima também é doce no momento, mas logo após tem gosto amargo até demais. Quando o casal apressa a esse sentimento, o gosto amargo é o da mulher, que sofre mais. Então, realmente, quando existe uma gravidez precoce, o sofrimento maior é da mulher, é da menina. Quais as causas que levam as principais causas que levam à gravidez precoce, à gravidez na adolescência? Dentre elas é falta de informação clara e precisa ao alcance de todos. Outra causa é a falta de informação que os pais deixam de falar com seus filhos, a falta de diálogo aberto. A pressão psicológica que cresce, psicológica e social que cresce entre os jovens. A aceitação de si mesmo, a tentar descobrir novos horizontes, porque o adolescente ele está em busca de resposta, ele está tentando descobrir novos caminhos. E, dentre outras, é a falta de afeto. A pessoa se sente tão isolado, às vezes sozinho, na correria do dia a dia, os pais já não têm muito tempo de sentar e conversar. Dentro da minha geração, os meus pais conversavam muito, inclusive com a gente. Contavam muitas histórias que serviam de exemplo para a nossa vida. Hoje o mundo mudou, é muito corrido. A correria é muito, os pais chegam em casa, a mãe está cheia de tarefa, chegou de uma jornada de trabalho exaustiva, está cheia de tarefa para fazer, e o pai, por outro lado, também correndo, tentando ajudar, e os dois não dão conta de cercar tudo e muitas vezes sentar e conversar com os jovens. E enquanto isso, aquele adolescente vai vivendo um isolamento social dentro da própria família. E que muitas vezes, quando não tem as informações cabíveis, pode resultar numa gravidez precoce. Mas engravidou, a menina engravidou. E agora o que fazer? Acolher ou excluir? A primeira sensação do pai, principalmente do pai, é a exclusão. Mandar embora, não quero mais, isso é uma vergonha. Ele sofre a pressão psicológica da sociedade. Porque hoje as pessoas vivem muito mais preocupadas com o que a sociedade pensa de si mesmo do que a real situação que existe dentro do lar. Então vem essa confusão. Acolher significa apoiar o erro? Não. Acolher significa dar apoio e proteger. A culpa é da menina? A menina culpou, foi culpada sim, o menino foi culpado sim, porque foram irresponsáveis naquele momento, porque as informações também estão aí para todo lado. Mas também foi do pai, também foi da mãe, que não sentou e não conversou. Também foi da escola, porque dentro da escola não pode falar sobre assunto de sexualidade. Muitos pais propriamente não aceitam. Também foi da televisão, das mídias sociais, que sexualizou tudo muito precoce. Também foi da carência efetiva, que a pessoa não teve aquela atenção, aquele afeto que necessitava dos pais, dos amigos, dos avós e de outras pessoas. Também foi a influência da sociedade que trouxe informações negativas e a pressão dizendo, todo mundo faz. Resultado, agora temos um bebê gestando. Se esse bebê já começar, essa menina for sofrer a exclusão, ela agora pensa a situação dessa menina. Eu não gostaria de estar na pele dela. Mas olha para você ver a situação. Muitas vezes, o pai do bebê que está gestando vaza. Os avós paternos começam a jogar culpa em cima da menina, da mulher, porque sempre a culpa cai em cima da mulher. Isso não tem nem que ver.
E a menina agora carrega aquele peso de responsabilidade, vergonha dos pais, vergonha porque a barriga vai crescer, o corpo vai modificar. Não sabe como lidar com a situação porque ela está buscando informação, ela está cheia de dúvida da sua própria existência, porque é apenas um adolescente. E agora não sabe como lidar com aquela situação porque está gestando um ser vivo dentro de si e não sabe como vai ser a sua vida aqui para frente. Os seus estudos, os seus sonhos, os seus projetos. Muitas meninas tentam até suicídio, tentam interromper a própria vida. E se você, pai, se você, mãe, não acolher, não conversar e não apoiar essa mãe, essa sua filha que está grávida na adolescência, o bebê já vai sofrer a primeira rejeição social. Ele já vai crescer vai ser gestado sendo excluído. Excluído pela mãe porque está desesperada, excluído pelo pai porque não deu apoio. Muitas vezes, toda regra tem exceção, mas na maioria das vezes não aproxima. Excluído pelos avós porque estão desesperados, não sabem como lidar, e excluído pela sociedade em geral. Imagina como vai ser essa criança. É uma criança que pode gestar e nascer com sérios problemas, inclusive tão famoso TDAH, que tanto se fala dele hoje e que tem tantas crianças acometidas com esse problema. Então, precisamos evitar. Os pais têm como o pai agir nessa situação, os pais? Senta os dois. Aconteceu um caso de gravidez na adolescência, senta os dois, o pai e a mãe, que são responsáveis por aquela adolescente, e conversam entre si, procuram a melhor situação. O pai sem culpar a mãe. E a mãe sem agredir a filha. Conversa os dois, entra num senso comum, descobre um caminho a seguir. Depois chama a filha para conversar. E juntos traçam, alinham a meta de gestação, como vai ser aquela gestação e começa a pensar no futuro da criança. Para que aquela menina tenha paz. Para que ela possa ter uma gravidez tranquila. Eu estou cansada de receber aqui no meu consultório pessoas, mães, que choram, já são adultas, e choram, e relembrando a gravidez que teve. A gravidez, a primeira gravidez, que era para ser um momento de muita alegria, de celebração, é um tormento, e esse tormento continua na vida dela. E o pior de tudo que eu vou confessar para vocês, na maioria das vezes a mãe não combina, não dá certo com o filho ou com a filha que nasceu. Os dois têm atritos no futuro. É complicado. Então, por bem embasado nessa situação, é que eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para falar com você, pai e mãe, que estão enfrentando essa situação. Ou que poderão enfrentar na família. Mas que também poderão evitar através da conversa e da informação clara, serena e precisa. Muitos problemas poderão ser evitados. Muitas vidas poderão ser salvas. E evitar que muitas adolescentes tentem até o próprio suicídio, o autoextermínio, por causa da tristeza que ela carrega dentro de si. E tem mais. Muitas das vezes, a adolescente, depois que ganha o bebê, vem a depressão pós-parto e nunca mais aquela mulher, às vezes, consegue ser a mesma. Outra coisa, outro erro imenso dos pais, dos avós do bebê. Quando o bebê nasce, não quer deixar o pai aproximar do bebê. Se o menino e a menina continuarem namorando, ou se prepararem para construir um lar juntos, beleza. Mas quando se separam, os pais também dizem, não vai entrar nessa casa. Ora, bolas, a visita não é para você não, a visita é para a criança. E a criança tem o direito, sim, de conviver com o pai. Independente da raça, religião ou ação social dele, a seção social dele. A criança tem direito. Então, não é preciso de morrer de amores por aquele menino se ele tiver desprezado da sua filha. Mas a criança tem direito, sim, de conviver com o pai. Então, os avós não têm direito. Eu aconselho a vocês não separar os pais. Deixar a criança conviver com o pai, ter uma convivência livre com o pai e com a mãe. Com o passar do tempo, a própria mãe acariciando, amando e protegendo seu filho, e essa criança tendo apoio em casa, juntamente com os avós, ele mesmo vai querer e vai dizer, eu fui criada com minha mãe e meus avós. A mãe no futuro vai ter orgulho em dizer, eu fui mãe solo. Mas a criança vai estar segura. Não você,
Papai ou você mamãe, você vovô ou você vovó. Tentar separar o pai do filho ou a mãe do filho. Vocês têm que crescer tendo essa consonância, caminhando, olhando na mesma direção e a criança conhecendo a própria história. Porque é um sério problema também quando a criança não conhece a própria história. Ela não sabe por que quem é o pai dela, por que aquela pessoa é pai dela. É um estrago na vida da família. Trabalhei com crianças por 42 anos e sofri muito essa situação na própria pele, tentando contornar a situação. Eu já convivi com criança que diz, quando era dia dos pais, ela dá um trabalhinho para fazer, eu não vou fazer porque eu não tenho pai. É muito complicado. E essa criança, com certeza, a gente precisa, a professora tem que saber lidar com essa criança porque ela é diferente dentro da sala de aula. Como todos são diferentes, cada um é único. Mas o problema dessa dor emocional que a criança traz, ela é visível. Quando não tem esse apoio, quando a criança não pode conviver decentemente e livremente com seus pais. Então, a gravidez na adolescência não é... Imagina, eu ia esquecer de me dizer. Você pensa bem, quando aconteceu a gravidez é porque houve um ato sexual incompetente, sem prevenção nenhuma. E se essa menina fosse adquirida uma doença incurável? E ela tivesse sido condenada à morte por isso, ou ter que viver excluída da sociedade porque adquiriu uma doença incurável, vivendo a exclusão da sociedade. Então, se ela está grávida, mas está sadia, louve e agradeça a Deus. Acolha seu neto, cuide bem do seu neto, dê muito amor para sua filha, aconselhe a ela para que isso não volte a acontecer, para que não volte a engravidar novamente de forma precoce e sem responsabilidade, mas encare a vida. Deixa eu te falar, você não tem que dar satisfação nenhuma para a sociedade. A filha é sua, a família é sua, é você que vai resolver seus problemas, então resolva com amor, resolva com diálogo, resolva com perdão. Ame sua filha, ame seu neto. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com outras pessoas que estão vivendo essa mesma situação. E se você está passando por isso, deixe seus comentários aí, que eu vou responder todos. Prometo para vocês que vou responder todos. Deixe seu comentário, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm muito a comentar. E a experiência de vocês, o comentário de vocês, me ajuda muito a melhorar os temas que eu vou trabalhar para ajudar vocês a enfrentar a sociedade dura e cruel que nós estamos enfrentando. Eu te aguardo e um abraço.